Então, boa tarde mais uma vez a todos os presentes, irmãos da live. A gente grava a live também para que quem às vezes não consegue vir, não consegue agendar, possa acompanhar a gente. Gente, a nossa palestra hoje, o tema dela é: por que não lembramos de vidas passadas? Isso não é injusto com a gente? Então é comum, né, a gente parar e analisar. A gente gosta muito de julgar, né? Julgar as leis de Deus, julgar os próprios julgamentos de Deus. E às vezes a gente, quem nunca se perguntou no momento da vida de dificuldade bem assim: por que eu estou sofrendo tanto? Por que eu estou passando por determinada dificuldade? Seja na área profissional, seja na área de saúde, seja na área de relacionamento. E a gente sempre fica com aquela pergunta: por que comigo? Por que eu, se eu sou uma pessoa tão boa? Se eu nunca fiz mal para ninguém nessa vida, né? A gente pensa isso, não tem como. E a gente acaba aí esquecendo de algumas leis muito inexoráveis. Acaba esquecendo também do nosso passado, né? Pretérito, que ele é milenar. Ou seja, muita coisa foi feita. Mas a gente fica naquela dúvida: poxa, é injusto eu ser cobrado por uma coisa que eu não lembro que eu fiz em outra vida. Aí a pergunta é: será que é injusto mesmo? Então, quando eu estava intuindo em trazer essa palestra, eu falei assim: bem, muitas dúvidas são minhas também. Eu acredito que a gente vai compartilhar de algumas dúvidas, mas a gente precisa pensar em algumas reflexões e buscar entender também muitos ensinamentos que já estão aí. A espiritualidade já está trazendo. Às vezes a gente não teve tempo de buscar, às vezes a gente não teve cuidado de buscar, e às vezes a gente não se deparou com essas verdades. Então, eu pensei em fazer essa compilação e trazer hoje para a gente entender. Por que não lembramos de vidas passadas? Isso não é injusto com a gente? Então vamos lá. Gente, primeiro ponto: exatamente nesse esquecimento do nosso passado que a justiça de Deus, ela se faz com toda a sua sabedoria. E aí o que a gente vai entender dentro desse processo? O amor de Deus para com cada um de nós e a misericórdia de Deus para cada um de nós. A gente analisa, né? Poxa, mas como assim Deus fazer com que eu esqueça é um ato de amor dele e um ato de misericórdia dele para com a gente? Vamos pensar nisso aqui junto e vamos chegar a uma conclusão muito boa no final. Primeira coisa que eu vou pedir, gente, para que vocês todos, meus irmãos, minhas irmãs aqui presentes, mantenham a mente aberta. Mente aberta. E pense o seguinte: qual que é a lógica verdadeira? É a sua lógica? É a minha lógica? Ou é a lógica de Deus? Então vamos manter a nossa mente aberta para a gente ouvir esse diálogo consciencial, essa palestra, dentro dessa máxima. A minha lógica que é a certa, a minha forma de julgar as coisas, ou é a forma de Deus? E assim a gente começa aqui o nosso diálogo consciencial. Trazemos, na verdade, o que importa, seja para o recomeço, seja para o reajuste. Então vamos entender melhor o que é isso? Então a gente traz o que é necessário. Então quando a gente encarna, a gente vai trazer na nossa alma, que vai se refletir na nossa personalidade, o que a gente precisa para a gente evoluir nessa vida e o que realmente importa para a gente evoluir nessa vida. As nossas aquisições reais ficam latentes na alma, ou seja, toda a vida que eu tenho, todas as vidas que eu tive, as minhas aquisições, elas ficam latentes na minha alma. E elas vêm o tempo inteiro sendo despertadas à medida da minha busca, à medida da minha caminhada, à medida do meu esforço diário também. Então elas ficam latentes na alma, e tantas outras são despertadas nesta vida. Só que aí tem um porém, um entretanto, todavia, gente. Todas as aquisições. Então a gente pode falar em boas tendências, elas ficam na alma, e também as más tendências. E é nessas más tendências que a lei vai nos colocar em circunstâncias para a gente reajustar. Porque a gente vem para cá, isso aqui é uma grande escola, esse planeta. Então a gente precisa aprender. Porque essas más tendências, gente, é o que nos limita, é o que nos torna fraco diante da própria vida, é o que nos faz vacilar demais, né? Todas as vicissitudes da vida, o que nos faz errar às vezes com a gente, com as pessoas que a gente ama. São essas fraquezas. E essas más tendências, elas precisam ser reajustadas, elas precisam ser ressignificadas. Mas aí eu trago também as minhas forças na minha bagagem espiritual. Então o que eu preciso aprender a fazer? Identificar as minhas forças para projetar sobre as minhas fraquezas. Então assim, eu vou dar um exemplo assim que é meio chocante, mas vocês vão entender. Uma pessoa, quando ela nasce com algum problema, uma deficiência visual, todo mundo sabe que ela desenvolve e aguça bastante a audição, o tato, os outros sentidos dela. Então a gente tem que aprender a fazer isso no nosso dia a dia. Então onde estão as minhas fraquezas e o que eu preciso aguçar das minhas forças para que essas fraquezas não me atrapalhem na minha caminhada. Então é importante a gente ter essa consciência. Não recomeçamos do zero e nem pagamos tudo de uma vez.
Porque existe a misericórdia de Deus. Pensem em vocês, gente, com vocês sinceramente. Vocês acham que Deus cobra da gente tudo que a gente, entre aspas, deve? Ou Ele olha para a gente com muito amor, com muita misericórdia? Pensemos nós, os pais e as mães terrenos aqui, os responsáveis tendo pelas crianças. A gente não tem um amor pelas crianças? E a gente não tem um certo olhar de misericórdia para as nossas crianças? Imagina o nosso Pai Criador, a nossa Mãe Divina. Então existe esse olhar. Às vezes não existe um olhar da gente para a gente mesmo, mas da espiritualidade. Não é à toa que a gente nasce com um anjo guardião, como eu falei aqui na introdução, como também vários espíritos familiares que estão sempre ao nosso lado, como anjos e anjas nos auxiliando na caminhada. Mas eu estou atento para isso? Eu estou consciente disso? Eu estou ouvindo, né, o que eles estão me aconselhando, me orientando? Aí temos também, obviamente, os guias de Umbanda, né, que nos auxiliam bastante nessa caminhada também. Então, gente, a gente não começa do zero, não existe isso. A gente vai trazer toda a bagagem que a gente tem. Tem muitas boas tendências, mas também tem as más tendências, a gente tem que reconhecer. E tudo vai vir no tempo certo, porque Deus não cobra da gente. Vamos pensar aqui, imagine se Deus fosse cobrar, eu estou falando cobrar, vocês vão entender. Existe uma lei kármica que a gente responde diante dela. Deus, gente, não fica cobrando nada de ninguém, não. Ele poderia, mas não é assim que a lei funciona. A lei, ela existe, a gente precisa funcionar dentro da lei. Então é como se fosse um radar eletrônico, sabe? Se eu passei ali acima da velocidade, fotinha, multa vai chegar. Então a lei de Deus, que é muito mais inteligente, muito mais sábia, ela tem a forma de nos fazer tocar onde a gente precisa ser tocado nos momentos corretos da nossa vida. Então, gente, existe sempre o tempo certo. Então existem muitas pessoas aí que estão fazendo muitas coisas erradas, né? Vivendo na criminalidade, na corrupção. E quem aqui já não pensou assim, nossa, eles vivem tão bem, não acontece nada com eles, parece que Deus não cobra deles, só cobra de mim, que sou bonzinho. A gente não pensa assim? Gente, não se engane, tudo é no tempo certo. No tempo certo. É por isso que às vezes a gente não entende por que a gente está passando por algumas dificuldades na nossa vida, e está lá a raiz está lá numa vida passada. E por que a gente está sendo cobrado hoje? Porque Deus, na sua misericórdia, teve a complacência, a compaixão de falar assim, eu vou deixar esse filho, essa filha caminhar um pouco mais, se fortalecer um pouco mais, melhorar um pouquinho mais o seu nível de entendimento, de consciência, para eu mandar a lei agir. Porque a lei precisa agir, gente, não é como castigo, é para o nosso bem maior. Nosso bem maior. Eu costumo dizer assim, que todo mundo, tem até uma brincadeira que fizeram, acho que numa palestra, enfim, perguntaram assim, quem queria se encontrar com Jesus, né? E aí que levantasse a mão. Vamos fazer essa brincadeira aqui. Quem gostaria, gente, de se encontrar com Jesus? Levante a mão. Não hoje. Não, aí é que está a questão. Então fizeram essa brincadeira. Quem gostaria de se encontrar com Jesus? Não, se encontrar, a gente não está falando aonde vai ser nem quando. Todo mundo quer. Mas e se a gente falar que tem que desencarnar para encontrar com Jesus? Aí ó, ninguém quer mais, né? O tanto que a gente desconfia das leis de Deus. É como se desencarnar fosse ruim, não fosse o caminho, e a nossa morada verdadeira não fosse do lado de lá. Gente, a gente só sabe disso em teoria, né? Eu, inclusive, porque eu também não quero desencarnar tão cedo, quero viver uns 150 anos mais ou menos. Mas assim, a gente tem esse medo, porque a gente não busca estudar, a gente não busca compreender. Mas por que eu trouxe esse exemplo? A vida espiritual é onde está a verdade. É onde está a verdade. Mas a gente prefere ficar vivendo aqui na ilusão, na mentira. A vida espiritual, ela é eterna. Ela é eterna. A vida material, ela é passageira. Então pensemos nós. Eu falo isso muito com os médicos aqui nos nossos estudos. Eu, do jeitinho que eu sou hoje, Sérgio, com os meus defeitos, com as minhas forças, com as minhas virtudes, eu não gostaria de viver na eternidade como eu estou hoje. Porque eu tenho os meus momentos de confusão, eu tenho os meus momentos de medo, eu tenho os meus momentos de revolta. Inclusive essa semana eu passei bem revoltadinho, de passagem, que eu estou na carne, né, sou ser humano. Mas por que eu falo isso? Gente, já imaginou viver na eternidade assim? Nessa insegurança, nesse medo, no desconhecido, sabe? Não dá. Então a gente precisa ressignificar muitas coisas aqui antes de estar pronto para viver na vida eterna em paz, num nível de bem-aventurança que a gente não consegue conceber. Por isso nós temos milhares de reencarnações. E aí é importante o esquecimento. Esquecemos apenas os fatos. Olha que interessante. Vamos começar a desmistificar esse pensamento de injustiça pela gente esquecer o que a gente fez no passado. Todos nós sabemos ler hoje, não sabemos?
sabemos fazer contas, sabemos fazer muitas coisas. Aí eu pergunto, todo mundo aqui lembra de quando estava na escola, cada dia de aula, cada lição que foi dada? Ou a gente tem uma vaga lembrança, mas todo mundo hoje sabe ler, sabe escrever, sabe fazer conta, não sabe? Aí eu pergunto para vocês, o que importa? Os fatos que aconteceram dentro da sala de aula, quando a gente estava na sala de aula, ou o que você aprendeu a fazer? O que importa? O que a gente aprendeu. Então Deus, obviamente, sabendo disso, Ele criou essa lei, Ele falou o seguinte, não me importa o que aconteceu na vida de vocês, os fatos que passaram na vida de vocês, as coisas ruins que vocês fizeram para os outros, e as coisas ruins que os outros fizeram para vocês, isso não importa. Importa que a gente recomece de um ponto e traga a nossa bagagem. Ou seja, hoje nós sabemos ler, nós sabemos escrever, nós sabemos fazer contas, e nem, no entanto, a gente lembra de cada fatinho, de cada dia que a gente estava escrevendo primeira letra A. Alguém lembra da primeira vez que escreveu uma letra A? A gente não lembra, gente, desse detalhe, porque os detalhes não importam. O que importa é a sabedoria que fica, é a bagagem espiritual que fica. Então Deus vem nos chamar isso. Então, não importa, vamos deixar os fatos que aconteceram no passado. Por exemplo, eu tive uma briga muito séria com uma mãe, com uma irmã minha, lá no passado. Tive uma rixa, uma coisa muito séria. Para mim, na época, foi muito grave. E hoje, essa pessoa reencarnou como uma mulher e ela é minha mãe. Deus falou, Sérgio, esquece. Recomece uma nova história. Com essa irmã que hoje está sua mãe. Com esse irmão que hoje está seu pai, que está seu namorado, sua namorada, seu esposo, sua esposa. Entende? Gente, não importa o que passou. Importa o que a gente vai fazer daqui para frente. Comprovação do que fica, ou seja, das nossas boas tendências, das nossas más tendências. Vamos trazer algumas comprovações. Falando primeiro das más tendências. É o que precisa ser reajustado, ressignificado. Gente, a gente já consegue perceber, hoje as nossas crianças elas são bem mais adiantadas do que a gente. Eu lembro muito que a gente costuma dizer que na nossa época as crianças nasciam com o olho fechado. Hoje as crianças já nascem com o olho aberto. E eu li, fazendo pesquisa aqui para preparar esse diálogo consciencial, que uma criança de... Ai, madrinha, me socorro. 4 meses já falava a língua dela, nativa. Uma criança de 4 meses já falava a língua dela nativa. Não sei se foi na Índia, gente, essa criança. Podem procurar na internet, vocês vão achar. Não lembro se é uma indiana. Enfim, é um oriental. Na verdade, um oriental, uma chinesa ou uma japonesa, agora eu lembrei. Então, assim, gente, imagine. Daqui pra frente, mais pra frente, vai ser normal crianças com 4, 5, 6 meses estarem falando direitinho com a gente. Então, isso é evolução. E por que eu estou falando disso? Isso é uma boa tendência, uma capacidade mental que esse espírito trouxe. E quando encarnou, ele trouxe essa capacidade. Né? Então tem crianças com 5, 6 anos de idade que falam 3 idiomas, 4 idiomas. Quem aqui fala 2? Aí, ó. Tá entendendo? Então assim, a gente mal fala o nosso idioma, a nossa língua materna. E já tem criança de 5, 6 anos de idade falando 4. Ora, se isso não é alguma coisa que ela traz, tem alguma coisa errada aí. Então, a gente traz a nossa bagagem. Então, existem as más tendências que elas vêm com a gente para os nossos reajustes. A gente não percebe também quando uma criança vem com as certas más tendências? Às vezes muito briguenta, às vezes muito nervosa, às vezes de autoritarismo. Sabe criança que quer mandar no pai e na mãe, nos responsáveis? Isso são más tendências. E é responsabilidade dos pais reajustar enquanto é tempo. Principalmente na primeira infância, né? De 0 a 6 anos, em alguns países de 0 a 8 anos. Então assim, é importante porque nessa fase o espírito ele é muito moldável, ele é muito educável. Então a gente aproveita para isso. Por isso que ele nem lembra de muitas coisas, né? Não traz a clareza de quem é ele. Ele está sendo reeducado. E aí tem as boas expressões que eu falei aqui, os dons, as crianças prodígios, facilidades que trazemos, artes, línguas. Gente, tem gente que nunca desenhou, isso acontece muito nas medicinas sagradas, né, indígenas, né? Ayahuasca, vegetal, enfim, rapé. Muitas pessoas que não tinham contato com certas coisas da vida agora, e aí fez o uso da medicina, teve uma expansão consciencial e volta, pega o instrumento e começa a tocar. Obviamente que com muito mais facilidade, já não começa a tocar como se já estivesse tocando há 10 anos, não, mas com muita facilidade. Então você percebe, essa pessoa trouxe essa bagagem. Né? Então a gente já está vendo também crianças. Estava eu, o padrinho e a madrinha ontem numa reunião e a gente assistindo um vídeo de uma menina.
acho que os seus 10 anos de idade mais ou menos, com síndrome de Down no último grau, né, bem grave, e cega, tocando Chopin. Perfeitamente, perfeitamente. Uma menina de 10 anos, com síndrome de Down, cega, tocando Chopin. Sem partitura, obviamente, ela não enxerga, e só com as mãozinhas lá. Então, gente, o que é isso se não é bagagem espiritual? Né? Isso também é uma comprovação da reencarnação. Ninguém começa do zero, pois temos uma bagagem enorme. Então, para quem ainda tem dúvida de reencarnação, vamos começar a olhar para esses fatos da vida cotidiana que está acontecendo. E Chico Xavier falou, a gente está entrando num planeta de regeneração. Muitos espíritos de luz iam começar a descer para trazer essas mensagens para a gente. A arte, a ciência, a física, tudo para trazer para a gente falar assim, a gente podia estar num país, num planeta muito melhor. Existe o Ministério da Reencarnação, gente, trazendo alguns fatos do mundo espiritual. Nós não temos ministérios aqui, é uma briga danada política, abre ministério, fecha ministério. Graças a Deus lá no mundo espiritual é tudo muito bem organizado. Mas existe um ministério, gente, que planeja a nossa reencarnação. Então, quando a gente reencarna, a gente também tem que estar ciente de que o nosso anjo de guarda, os nossos anjos e anjas de guarda, ali, os nossos mentores, nossos espíritos familiares, eles nos ajudam a planejar essa vida. E as dificuldades que a gente vai ter que passar, vários outros anjos estão ao nosso redor, tanto encarnados quanto desencarnados também, para nos ajudar. Então, gente, a gente simplesmente não reencarna de qualquer jeito. Tudo que acontece aqui está debaixo de um plano que ele é perfeito. Esse plano só não dá errado, gente, quando a gente começa a se recusar, começa a refutar, quando a gente começa a dizer não para tudo que é bom para a gente, quando a gente começa a dizer não para a fé, para o amor. É igual eu falo, tem os momentos de oscilação, isso é normal do ser humano, mas nesse momento é que eu preciso parar para poder refletir sobre o que está acontecendo. Mas vem cá, por quê? Por que a minha fé só serve quando tudo vai bem? Eu sempre conto uma história, um pai de um famoso cantor, obviamente não precisa a gente falar o nome de quem é, mas, enfim, o cantor estourou, mega sucesso aqui no Brasil, começou a fazer muito sucesso, muita fama, ganhar muito dinheiro, e o pai dele abriu o show fazendo uma prece, uma oração, agradecendo a Deus e tudo mais. Só que o filho dele, o cantor, sofreu um acidente e desencarnou. A partir deste momento, ele falou que não acreditava mais em Deus. E ele começou a colocar muita coisa na rede social falando, eu não acredito mais em Deus, porque que Deus é esse que tira um filho de um pai? Isso é fé? Isso é crer em Deus? Isso é acreditar em Deus? Ou seja, quando tudo está bom, estou ganhando rios de dinheiro, está tudo certo. Agora, o filho dele ia ficar para semente? Desculpa a pergunta, a colocação. Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Gente, é nas horas difíceis que a gente precisa buscar os nossos vínculos espirituais e ver se eles realmente têm uma base sólida. É aí que a gente precisa buscar. Então, assim, a gente não tira a dor desse pai. Eu nem consigo imaginar, porque eu não tenho filhos e tudo mais. Mas, enfim, gente, mas a gente tem que estar ali, porque é essa fé em Deus que vai nos dar força para a gente compreender as coisas da vida. Não o contrário. Eu entrar numa luta contra Deus e em uma luta contra a vida. Isso só vai atrapalhar, isso só vai trazer mais dor. E também tem um ato aí de, mais do que consciência, inteligência. Da gente reconhecer que a gente não sabe de todas as coisas. Da gente reconhecer que existe algo maior que a gente, que está cuidando da gente. A começar pelos nossos anjos de guarda. Em terra e também no plano de lá. Então a gente precisa, dentro desse mistério da reencarnação aí, gente, ter essa consciência que no mistério da reencarnação, a nossa vida ela é planejada para a gente reencarnar. O nosso pai, a nossa mãe, os nossos irmãos, as experiências que a gente precisa passar, isso tudo é planejado, mas diante de muito auxílio, muito amparo. Agora, o que eu gostaria que vocês memorizassem aí, que é o mais importante disso que eu estou falando aqui neste momento. Quando a nossa reencarnação é planejada, a espiritualidade não vai olhar assim, o que o Sérgio tem que aprender, o que ele tem que reajustar. Não, eles olham primeiro quais são as boas tendências que o Sérgio tem, quais são as forças que o Sérgio tem, para a gente colocar as provas e as criações dentro das forças que ele consegue resolver. Misericórdia de Deus. Sabe aquele ditado que fala o seguinte, que não existe uma cruz mais pesada do que a gente pode carregar? Gente, não existe. Tudo chega na hora certa, no tempo certo. E podem ter certeza, quando a gente está passando por uma dificuldade, é o momento que Deus falou o seguinte, meu filho, minha filha,
Reconheça sua força, porque eu reconheço. E neste momento você precisa fazer um reajuste. O seu bem maior, para que você fique bem, para que você cresça e resplandeça. Não faça desse plano material a sua verdade. Não faça desse corpo material a sua verdade, porque não são verdades. E se você se apegar ao plano material, ao seu corpo material como verdade, você vai sofrer. Cuide dele, ame a sua vida, ame suas coisas, ame o seu corpo, mas não viva para eles, porque isso gera sofrimento. Então existe um plano de vida baseado no amor e na misericórdia de Deus, e não no que a gente precisa reajustar. E dentro das nossas forças, a espiritualidade veio. Vamos botar as provas, gente. A gente precisa, igual na escola, a gente precisa, para ver se a gente aprendeu o assunto ali, a matéria, a gente precisa fazer a prova. Isso é uma lei. Então existe um plano de vida que é baseado no amor e misericórdia. O intuito, gente, é amoroso, não é punitivo, não é vingativo. Então a gente achar que Deus permitiu o nosso reencarne para nos castigar, gente, para nos punir, aí a gente precisa dar uns 10 passinhos para trás e falar assim, não, o Deus que eu conheço é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia. Então peraí, eu tenho que parar de questionar a lógica de Deus. Foi o que eu falei para vocês na introdução aqui do diálogo. Vou parar de questionar a lógica de Deus e vou questionar a minha lógica. Alguma coisa está errado na minha forma de compreender, de buscar as coisas, de enxergar, de ler o mundo. Entende? E a gente não querer se colocar acima de Deus e achar que é injusto eu não lembrar o que aconteceu na vida passada, o que eu fiz na vida passada. É injusto eu ter que pagar por uma coisa que eu não lembro, né? Pagar entre aspas. Então todo plano tem supervisão. A gente precisa buscar a nossa sintonia com os espíritos de luz que estão o tempo inteiro querendo nos auxiliar. O tempo inteiro, gente. Todo mundo sabe que a gente tem as más influências que a gente tem no dia a dia espiritual, não é? Gente, eu costumo brincar aqui com os médicos. Para cada um que está tentando influenciar a gente, tem 10, 15, 20 querendo ajudar. Mas a gente vira de costas para quem nos quer ajudar e a gente fica conversando com quem quer nos atrapalhar. É quando vem um pensamento torto na cabeça e a gente sabe que é errado e a gente fala, mas eu vou fazer. São as influências. Aí quando vem pensamento bom, ajude uma pessoa, né? Entre no Ser Luz, para ajudar lá o pessoal, com caridade. Aí a gente pensa, dá medo, não, tenho medo de compromisso. Ah, eu acho que não, deixa para a próxima encarnação, né? Tem até um amigo meu que ele é católico, ortodoxo, e ele fala assim, não, vocês espíritos, vocês são muito espertinhos. Vocês deixam tudo para a vida que vem. Ô, meu amigo, não é assim não. O negócio não é bagunçado desde o coreto, não é bagunçado desse jeito não, porque a gente não tem essa escolha toda não, nosso livre-arbítrio ele é relativo, né?